A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos, não havemos de estar em uniforme da submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Todo mundo, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Bondoso Deus e Pai, vemos a importância só na leitura da correção, da disciplina. Repetidas vezes aqui nesse texto é dito sobre a importância de corrigir, de disciplinar, de punir. E vemos que é uma responsabilidade muito grande. Sabemos que o Senhor faz isso conosco porque nós somos teus filhos. Mas nós também temos que fazer isso com os nossos filhos, seguindo o exemplo teu. E Pai, eu peço que o teu Espírito Santo possa realmente aplicar essas verdades aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A disciplina divina. Hoje nós vamos mudar. Acabamos de falar sobre a corrida, versículos 1 a 3, mostrando como devemos estar todos nós numa corrida, numa maratona. Todos nós envolvidos, todos nós com o objetivo de chegar lá, na linha da chegada, receber do Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Temos a torcida nossa que nós mencionamos, do capítulo 11, os que estão lá na galera, né? Torcendo por nós, para que nós terminemos bem, para que nós cheguemos como Paulo chegou, dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós corremos com perseverança. Mas aí uma segunda figura Paulo introduz para nós, aqui no capítulo 12, é da família. E a família, para funcionar, tem que haver disciplina. Família que não tem disciplina, você observa que cada um faz o que quer. E tem que haver disciplina, pois o nosso padrão vem de Deus. Deus é um pai que ama e porque Ele ama, Ele disciplina. Agora, por que nós passamos por sofrimentos? Coloquei essa frase aqui. Temos que ver a disciplina não como aflição,
mas como realização. A disciplina vem para a nossa vida com um propósito certo. Não vem só para nos afligir, nos abater, pisar em cima, sofrer, mas as aflições, os sofrimentos têm um propósito do Senhor. Agora nós vamos começar do verso 5. O verso 4 devia fazer parte do texto anterior. O verso 4 fala sobre o sofrimento, ainda falando sobre Jesus, porque nós vimos no versículo 3, considerai o sofrimento de Jesus. Atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não fatigueis. E foi aí que nós falamos sobre o problema de fatigar. E aí comparamos o Isaías capítulo 40, estão lembrados? Sobem como asas como águias. Quem que sobe como asas como águias? A aplicação que Davi e Jeremias deu? Os jovens. Correm e não se cansam. Vocês estavam pensando nisso durante a semana, correndo? Quantos correram essa semana? Alguns aí, ó, até o Valdivino, ele é para estar no grupo do andar e está correndo. Caminham, aí seu Valdivino, dá um exemplo para mim, e não se fatigam. Cada um deles tem uma parte. Correm ou sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não fatigam. Considerai, pois, atentamente o sofrimento de Jesus, é nos dito no verso 3. E daí no verso 4, que poderia muito bem fazer parte desse texto, ou melhor, dessa primeira parte sobre a corrida, diz: na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E nós lembramos como que Jesus nos dá exemplo disso, indo até o Getsemane, soando gotas de sangue. E nós muitas vezes falamos: mas eu tenho sofrido tanto, eu não aguento. Mas nós podemos pensar que nada que nós passamos aqui de sofrimento se compara com o que Cristo passou. É só dar uma lida é Salmo 22 que vocês vão estudar, Salmo 22. É o salmo da profecia messiânica a respeito da crucificação. Começa: Deus meu, por que me desamparastes? O clamor de Cristo na cruz. E continua esse Salmo 22, falando sobre os sofrimentos de Jesus. E quando nós falamos sobre os sofrimentos de Jesus, nós temos que lembrar que nós não experimentamos nada em comparação do que Cristo passou. Mas agora entramos no nosso texto. Dos versos 5 em diante, olha, eu comecei a sublinhar, e aí acabou indo todos os versos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, todos eles têm ou disciplina, ou correção, ou a repreensão. Uma dessas palavras estão presentes aqui. É repetido isso várias vezes, e como eu também menciono em expositivo, que quando algo é repetido é porque é importante. E aqui esse texto repete várias vezes. Uma leitura rápida aqui diria, né? Ora, a nossa luta contra o pecado, não, começamos no 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Eu não vou ler todo o texto, mas se você seguir aqui, vai notar que a ênfase é disciplina, é correção, é disciplina, é correção. Por todos esses versículos, até chegarmos no verso 11. Agora, nós, geralmente, quando tratamos desse assunto, nós falamos sobre 3 tipos de disciplina. A disciplina punitiva, que é quando é uma coisa errada que é feita e você tem que punir. A disciplina corretiva, que é para justamente ajudar a corrigir a pessoa para caminhar de uma maneira diferente.
e depois a disciplina preventiva. Você passou para frente antes de eu... Volta lá na introdução. Isso. Então, nós observamos que esses três, punitiva, corretiva e preventiva. O texto não tratou da preventiva. O texto fala mais sobre punitiva e corretiva. Mas esse texto vai dar uma ênfase, que é a ênfase principal na disciplina. Por mais que estudei esse texto, eu fiquei vendo, puxa, essa é a ênfase, está aqui, ó. A razão principal, o propósito principal da disciplina é educativa. É para treinar, é para educar. E quando nós aplicamos isso em relação aos nossos filhos, nós podemos ver, nós muitas vezes temos que tratar a disciplina punitiva. Muitas vezes temos que tratar da disciplina também corretiva. E gostamos também de avisar, olha, se fizer isso, se enfiar um prego na tomada, vai tomar um choque, e às vezes você dá uns avisos preventivos, mas mesmo assim o filho vai experimentar. Mas tem sim a importância da disciplina preventiva. Mas a educativa é a mais importante de todas, e esse texto vai ressaltar isso para nós. Nós vamos observar ao chegarmos especialmente no último versículo, o versículo 11. Mas vamos olhar alguns propósitos de Deus para sermos disciplinados. Eu aproveitei os três aspectos: punitiva, corretiva e preventiva. E meus três primeiros pontos estão em relação a isso. Os propósitos, então, primeiro, para punir. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes a disciplina tem que ser para punição. Veja como que a palavra de Deus trata isso, verso 5. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, agora é igualzinho Provérbios. Estão vendo a expressão filho meu? É igual a Provérbios, porque ele está citando Provérbios. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Temos dois perigos aqui. Primeiro, o de desprezar. Filho meu, não desprezes. Sabe o que é desprezar? Não nem aí. Você já viu o filho fazer isso, né? Nem se toca mais, não estou nem aí. Não desprezes a disciplina que vem do Senhor. A lei das palmadas é totalmente contrária à palavra de Deus, porque nós sabemos que é necessário disciplinar. A criança entregue a si mesmo e vai envergonhar os seus pais. Vocês mesmos já devem ter tido experiência vendo uma criança em um supermercado, pegando de tudo ali, colocando no carrinho e os pais tirando. Pegando de tudo, colocando os pais tirando. Sem disciplina. Daqui a pouco, porque não faz a vontade, ele e começa a chorar, a gritar, a espernear. Falta de punição. Falta de uma varinha corretora. E aí nós observamos que tem que haver esse castigo. E às vezes a gente fica, eu sei que depois de avós, nosso coração dói. Quando o Natan pega o Davizinho e leva lá para o quartinho, a gente sabe que ele vai chorar de dor, mas vai ser melhor para ele. Punição pelo erro que praticou. Desde criança tem que haver essa disciplina. Há pessoas que dizem, eu nunca bati, nunca precisei bater no meu filho. Eu acho que você precisava apanhar você, viu? Porque não tem nenhum filho que não precise de uma palmada, uma varada no lugar apropriado. Quando eu fiz esse barulho, eu lembrei do meu irmão, do João. Ele, quando disciplinava o Juninho, a gente ria, né? Porque ele pegava assim, batia, aí parava.
fazia todo aquele esforço, e daí também não valia muito, porque tinha tanta fralda ali atrás, né? Minha esposa era dura na disciplina. Pergunta para meus filhos. Abaixava a roupa, pelo menos um pouquinho, para deixar um vergão. Tem que ser, gente. Não adianta nada se não infligir alguma dor. A punição tem que ser com alguma dor para ter algum valor. Até rimou, viu? Não era o meu propósito isso não, mas deixa eu repetir isso que eu gostei. A punição tem que ser com alguma dor, senão não tem nenhum valor. Ninguém falou amém. O perigo de desprezar. Se não tem dor, o filho vai até ridicularizar. Vai rir, vai zombar de você como pai, não vai respeitar você como pai. O perigo de desprezar. Mas também tem o perigo de desmaiar. Não menosprezeis a disciplina que vem do Senhor, nem desmaieis. Tem alguns que também, diante da disciplina, ficam sem nenhuma ação. Talvez que nem aquela galinha que fica fazendo de conta que está morta, né? Para não receber mais nenhuma disciplina. Desmaia, fica pasmado ali. Não menosprezeis. Quando Deus disciplina é assim também. É para doer também. Nós não podemos ficar fazendo assim. Quando Deus disciplina, nós não podemos menosprezar e nós não podemos desmaiar. Tem muita gente, quando recebe algum tipo de sofrimento e disciplina do Senhor, ele fica inoperante, inútil. Irmãos, o Senhor nos disciplina para o nosso bem, Ele sabe o que é melhor para nós. Então não menospreze a disciplina do Senhor, nem desmaies quando por Ele és disciplinado, corrigido. Nós não somos punidos por nosso pecado. Jesus Cristo já recebeu sobre Ele toda essa punição. Nós somos punidos pelos nossos erros, os quais nós praticamos aqui na terra ainda. E esse castigo do Pai é muito bom porque mostra que somos filhos de Deus. Vamos ver nesse texto para seguir. Nós não queremos ser reprovados pelo Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, diz Paulo ali que esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo queria ser aprovado pelo Senhor. Nós também devemos ter esse desejo de aprovação, mas devemos ter esse temor do Senhor também, porque nós queremos agradar. Você tem medo de Deus? É bom ter, viu? Horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Por isso eu quero andar de acordo com a vontade dEle. A disciplina então é punitiva, sim. Nunca é vingativa, mas ela é punitiva. É por causa do erro que praticou. E nós temos que entender que também nós, como pais, precisamos punir. Não é punir. Tem vezes que você derruba uma coisa assim, e foi sem querer. Mas punir aqueles atos voluntariosos de desobediência. Estes atos merecem punição. Então, primeiro, a disciplina tem que ser punitiva. Segundo, a disciplina também tem que ser corretiva. Quando nós pensamos na correção, nós ainda pensamos na vara, mas temos que lembrar que a correção é para poder nos levar a uma outra direção. A correção tem como objetivo nós mudarmos o nosso rumo. E a disciplina tem também esse objetivo de corrigir. O verso 6 diz: porque o Senhor corrige
Presta atenção, quem ele ama? Meu pai me amava. Sabe como que eu sei que meu pai me amava? Que aqui doía quando eu fazia coisa errada. Era cinta, era sapato, era chinela havaiana. O que tiver na mão, faze conforme a tua força. Tá, filho! E tinha hora que o filho era tão levado que precisava da disciplina na hora. O certo, depois nós aprendemos, é bom esperar quando você está mais calmo. Meu pai me bateu várias vezes, errado. Mas eu dou graças a Deus que eu apanhei. Gostei do amém aí. Se você não apanhou, talvez é por isso que está entregue assim mesmo. Porque a vara e a disciplina vão trazer a sabedoria, vão te levar no caminho do Senhor. O pai disciplina. Você está com pressa de eu terminar meu sermão? Volta lá. O pai disciplina para corrigir, corretivo, para mostrar amor. Eu estou enxergando direito ou ele está certo? Não estou enxergando direito, não. Estou enxergando. Mostrar amor. É que eu vim mudar lá, eu pensei que ele já mudou para o próximo. Não, ele tem que nos corrigir. Teu pai te amava? Quantos aqui receberam varada do pai, alguma coisa? Opa, tá bom até. Lembra disso? Teu pai te amava, por isso ele disciplinava. O pai disciplina o filho a quem ama. Mas eu não saio por aí disciplinando o filho dos outros. Eu vejo o menino na rua fazendo malcriação, me dá vontade. Me dá vontade de disciplinar, mas não é no meu direito de disciplinar filho dos outros. Quem que eu tenho que disciplinar? O meu filho. Então nós observamos que mostra o amor, mostra também filiação. O pai disciplina quem? O filho a quem ele ama. O pai disciplina o filho. Se você está sendo disciplinado por Deus, é porque você é filho de Deus. Se você, como filho pequeno ainda, crescendo, está sendo disciplinado por seus pais, isso prova que você é filho de seus pais. Teu pai te ama e prova filiação. Duas coisas bem claras aqui nesse texto. Mas a disciplina tem que ser física também, viu? Tem muita gente que diz, não, é importante, é diálogo, eu tenho que conversar bastante. É bom conversar, mas conversar sabe quando? Depois de arder a traseira. Depois da vara. Aí você tem muito mais para conversar e acertar. Você pode notar aqui que é físico, que o texto diz o seguinte, notem. É para a disciplina que perseverais. Eu pulei o verso 6 que eu quero. Porque o Senhor corrige a quem ama e... Qual a palavra que usa aqui? Não, até a gente olha isso aqui e fica meio preocupado. Açoita. Sabe por que usa a palavra açoita? Porque é físico. Talvez está sendo gravado isso aqui, eu vou até ser levado à justiça. É físico. E eu não estou dizendo aqui que você vai bater, vai judiar do seu filho. Não, você vai bater com amor. Vai buscar aquela varinha, levá-lo num lugar em particular e bater no lugar apropriado. É por isso que tem essa poupança aqui, viu? Para ser usado. Tem muitos pais que batem em qualquer lugar. Bate no rosto, dá tapa na cara, bate nas costas. Não é aí o lugar de bater. O lugar mais fofo, mais apropriado é aqui atrás. É ali que precisa ser infligida a dor. Então, o pai corrige o filho a quem ele ama. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos.
Ele castiga, disciplina, muitas vezes fisicamente também. Esse é o aspecto do verso 6. No verso 7, só completa: Deus os trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Tem filho que o pai não corrige? Tem muito, não tem? Tem muitos filhos de crentes que os pais não estão corrigindo. Estão causando vergonha. Precisa corrigir. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há cujo pai não corrige? E aí o verso 8 diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. Bastardo quer dizer filho ilegítimo, não é teu filho mesmo. É como se fosse alguém da rua, guri da rua. Lá do Mato Grosso não gosta de falar, fala guri em Mato Grosso, né? Mas moleque você não pode chamar não, né? Mas tem muitos filhos nossos que parecem moleque, não são corrigidos. Daí chega aqui na igreja e quer que a igreja corrige. Ah, os líderes não corrigir, o pastor precisa corrigir. Correção tem que começar em casa. Não espere que nós aqui na igreja façamos milagres. Nós podemos ajudá-los, podemos instruí-los, mas a correção tem que ser feita em casa. O pai corrige o filho a quem ama. Vem mais um nenenzinho aí. Não tem lei da palmada não. É necessária a disciplina. Quer que ande no caminho do Senhor? Tem que haver a disciplina. Agora, a disciplina corretiva mostra amor e filiação. O filho ilegítimo não é disciplinado. Mas eu vou passar rapidamente sobre a disciplina preventiva, porque ela não está no nosso texto. Mas a disciplina preventiva é algo muito importante também. Deixa eu dar só um exemplo, só do primeiro. Cada um desses eu tenho um exemplo, mas não vou passar por todos os exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo de disciplina preventiva na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um espinho na carne. Algumas pessoas interpretam isso como a sogra, pessoas e etc. Mas eu não acredito. Esse espinho na carne era algo físico. Talvez é vista. Eu estou vendo também como que é ruim ficar com a vista ruim. Estou tão embaçado, tentando ler ali. Ó. Você olha para trás e enxerga bem ali, né? Eu tenho que olhar aqui, porque aqui dá para enxergar. Mas o problema do apóstolo Paulo provavelmente era a vista. Porque em suas cartas ele diz assim: vede com que grandes letras eu vos escrevi. E parece que esse problema da vista infligia dor no apóstolo Paulo. E 2 Coríntios 12 ele ora: Senhor, eu quero ser livre disso. 3 vezes ele pede, e Deus responde. Mas não responde da maneira como que ele queria, não. Deus não atende a sua oração como ele queria. Deus diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por que Deus deixou ele sempre com essa dor, esse espinho na carne? Eu acredito que é disciplina preventiva. Justamente porque Paulo tinha tido o privilégio de ir até o terceiro céu, estar na presença do Senhor, ver coisas gloriosas no céu, e voltou à terra. Imagina a tendência dele se gloriar por causa dessa experiência. Ele tinha tudo para se gloriar, não tinha? E Deus sabia disso. Deixou ele com aquele espinho na carne justamente para ele ficar sempre na dependência. Tem vezes que Deus vai fazer isso conosco. Quem sabe uma dor no joelho, quem sabe dor nas costas, alguma coisa física, para que você lembre do Senhor.
Uma disciplina a qual o Senhor está fazendo na sua vida para você depender mais do Senhor. Isso é disciplina preventiva. Tem muitas outras áreas que nós poderíamos estar mencionando, a avareza. Ele pode fazer você passar por uma miséria muito grande, para você aprender a contentar-se com o que você tem. A cobiça, problema de moral. Deus muitas vezes faz com que você passe por uma circunstância para te prevenir de algo pior que poderia acontecer lá na frente. Essa é a disciplina preventiva. Mas, irmãos, eu disse que esse texto trata principalmente de um tipo de disciplina. Qual tipo? Quem prestou atenção no começo? Qual tipo? Educativa. Educativa. Então vamos para os versos 9 a 11. Por que somos disciplinados? Nós somos disciplinados muitas vezes de forma punitiva, muitas vezes de forma corretiva, muitas vezes de forma preventiva. Mas a maneira principal que Deus nos disciplina é para nos educar, é de forma educativa. Versículo 9 diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. E aqui fala sobre os patriarcas, os pais segundo a carne, todos aqueles que seguiram. E ele diz: não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Tem uma frase aqui muito importante, eu já destaquei ali: para nos educar na nossa vida, e então viveremos. No Velho Testamento, quando você vê os princípios do Velho Testamento, são assustadores. Filho rebelde, sabe o que acontecia com ele? Quando ele era rebelde e não queria obedecer de jeito nenhum, ele era levado diante dos anciãos e era dada a oportunidade para ele se curvar, obedecer os pais. E ele dizia: não vou obedecer. Sabe o que acontecia com ele? Apedrejado. Já pensou? Pensou que sério que é? Mas nós podemos pensar da mesma maneira aplicando no Novo Testamento. Não é apedrejado, mas deixa de ter vida. Jesus veio nos dar vida, e que tipo de vida? Vida em abundância. E Ele quer que nós vivamos essa vida em abundância. E quando nós aceitamos a disciplina do Senhor, viveremos. Quando nós aceitamos as aflições que o Senhor for trazer na nossa vida, nós vamos viver, porque aquela disciplina é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. A disciplina faz parte de todas essas coisas. É difícil, mas é verdade. Então o verso 9 vai nos dizer que quando nós aceitamos a disciplina vinda do Senhor, nós vamos viver. Esse é o primeiro resultado da disciplina educativa. Nós vamos viver. O segundo resultado da disciplina educativa é o tema que vai ser desenvolvido aqui nos próximos versículos. Está no versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E olha, não significa que nós não erramos como pais. Nós erramos e muito. Muitas vezes eu disciplinei meus filhos com raiva. Muitas vezes eu bati de forma errada. Eu confesso isso. Mas ainda fiz o trabalho. Mas nosso Deus nunca erra. A disciplina de Deus para conosco é sempre para o nosso aproveitamento. Nós queremos sempre que a nossa disciplina também seja para o aproveitamento. Mas veja que a disciplina de Deus, ela é muito maior e muito melhor, justamente porque o final do verso 10 diz assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, olha que bonito, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina vai vir para nós sermos santificados.
para nós participarmos da sua santidade. Propósito, não é? É educativo, para nos ensinar a sermos santos. Irmãos, nós não sabemos ser santo, não. Nós sabemos ser sujo. Nós sabemos ser imorais. Nós sabemos ser maus. Isso nós temos por natureza. Mas para ser santos, nós temos que procurar cada dia na palavra de Deus e buscarmos ser santo como Jesus. E uma das maneiras que Ele vai tratar na nossa vida para nós santificarmos mais e mais é através da disciplina. Não menosprezes a disciplina que vem do Senhor. Ela tem um trabalho santificador na sua vida, para que você participe da santidade, participantes da sua santidade. Por último, vamos falar juntos o verso 11? Coloca lá o verso 11, volta lá para o texto. Volta para a primeira parte, onde está a leitura do texto. Isso, vamos dizer juntos o verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, fruto de justiça, tá certo? Exercitados, fruto de justiça. Toda disciplina. E eu não vejo ninguém dizendo, amém, aleluia, estou sofrendo. Não tem. Mas toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria. E quando diz lá em Tiago, né, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, naquele momento que você está passando é difícil. Mas você sabe muito bem que o propósito é imenso, porque o Senhor está nos depurando, está tratando do nosso caráter, através daquela disciplina. Toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, é de tristeza. E olha, se nossos filhos não choravam quando batia, a gente ficava preocupado, tinha que bater para chorar. Se nós também, na hora que Deus está nos disciplinando, nós, daí, não estou nem aí. É para chorar, gente. É para se humilhar. É para quebrantar. Disciplina vem com o objetivo certo para nos educar. E quando nós somos educados, nós vamos experimentar a verdadeira vida. Quando nós somos educados, nós vamos participar da santidade divina. E em terceiro lugar, esse versículo vai trazer algo maravilhoso, fantástico. Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Vai produzir fruto. Pouco tempo atrás eu descobri o sentido do meu nome. Você sabia que George significa frutífero? Cadê o Jorge? Não sei se Jorge com J só também tem o mesmo significado. Mas George significa isso. Quero viver de acordo com o meu nome. Mas para viver de acordo com o meu nome, eu tenho que estar disposto a ser disciplinado. Porque somente quando somos disciplinados é que nós vamos ter vida, somente quando somos disciplinados é que nós vamos ser santificados, e somente quando somos disciplinados é que nós vamos produzir fruto. Deixa eu só citar um verso de Filipenses, da oração de Paulo em Filipenses 1:9. Olha que verso bonito, vocês já conhecem. Cheios do fruto da justiça, é o verso 11, 1:11. Cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, nós queremos frutificar, não queremos? Queremos ser cheios do fruto da justiça, que é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A disciplina divina nos torna participantes da santidade divina e nos torna frutíferos.
Nós não queremos isso em nossa vida? Eu quero, você não quer? Então nós temos que estar dispostos a passarmos por disciplina. Agora vamos finalizar. Os propósitos da disciplina divina são semelhantes aos propósitos da palavra de Deus. Isso foi algo novo para mim. Eu pensei nisso sem a ajuda de outros. Muito do que eu prego aqui é de livros, é de estudos, é com a ajuda dos outros. Mas quando eu estava meditando nisso, eu falei, puxa, as Escrituras têm exatamente os mesmos propósitos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando eu pensei na palavra ensino, pensei na palavra preventiva. Ensina a gente. Nós temos que tomar os cuidados que a palavra de Deus nos alerta. O Velho Testamento todo é nos dado como exemplo de ensinos preventivos para nós não cairmos nos mesmos erros que os israelitas passaram. Tudo o que nós temos na palavra de Deus de ensino é de prevenção para nós não cairmos nos mesmos erros. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas o texto continua, é útil para o ensino e depois o que é? Para a correção. Só que correção eu aí usei para punição. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Está na mesma ordem, sim. Repreensão, que é a parte punitiva. Repreender é chamar a pessoa e, muitas vezes, dar uma varada. Outras vezes só repreender verbalmente. E a Bíblia faz isso conosco também, não faz? Quando nós estudamos a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Aqui nós temos muitas repreensões. Mas nós temos que saber também que serve para a correção. Ela é não só punitiva, ela é para nos corrigir, corretiva. Ela nos corrige. E quando eu ensino, vocês já devem ter visto aquele exemplo da rodovia. Eu sempre faço aquele exemplo da rodovia, usando que primeiro nós recebemos a doutrina, o ensino. Mas aí quando saímos fora daquela rodovia, temos a repreensão. E as Escrituras servem para o ensino, nos alerta, nos vai falando no caminho que nós devemos andar, mas daí serve para a repreensão. Mas não fica só no serve para a repreensão, as Escrituras servem também para a correção, para voltarmos aqui para a estrada certa. Mas o quarto aspecto da palavra de Deus, estão vendo como que encaixa? É para a educação na justiça. O quarto aspecto da disciplina, que é o aspecto mais importante, é educativa, é treinando, educando na justiça. A palavra de Deus faz isso conosco. Nós então devemos seguir o molde da palavra de Deus ao disciplinarmos os nossos filhos. A palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Assim também nós devemos estar punindo nossos filhos quando necessário, e às vezes até o castigo físico nessa punição. Daí nós temos que corrigir para voltar para o caminho certo, muito importante também. Daí nós temos que estar educando na justiça. Sabe, é o trabalho mais comprido, mais demorado e que precisa de mais constância da parte de nós pais. Educação na justiça. Mas nós temos que fazer isso. Eu pus aí o último exemplo, quando eu tinha 16 anos. Alguns já ouviram isso, quando eu apanhei pela última vez. Eu já era desse tamanho, viu? Era grandão já, com 16 anos. Tipo Daniel, assim, já maior que você. E foi mesmo. Meu pai marcava, falava, 11 horas é para estar em casa. Aquele dia cheguei quase meia-noite. Meu pai estava me esperando com a cinta. Doeu, gente. Doeu
fisicamente, mas doeu mais emocionalmente. Doeu emocionalmente porque eu achava que meu pai nunca mais iria bater em mim. Aquele dia eu apanhei, fiquei envergonhado, fui para o meu quarto, dormi emburrado. Mas no dia seguinte eu estava bem. Passaram-se 6 meses, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. E sempre lembro que uma das coisas mais importantes que influenciaram a mim foi o amor que meu pai teve naquela disciplina. Irmãos, não tenha medo de disciplinar, não. Faça com amor. Não sei se todos vão ter o mesmo resultado que teve comigo com 16 anos. Pode ser que com 16 anos já é tarde demais, você já devia ter disciplinado muito antes disso. Mas aprenda desde pequeno a disciplinar o seu filho. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Você não quer ter fruto? Lembra que temos que ver a disciplina não como aflição, mas como a realização. Vamos falar essa frase juntos para terminar? Temos que ver a disciplina não como aflição, mas como realização. Deus tem sempre um propósito. Bondoso Deus e Pai, obrigado que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado que cada vez que nós somos disciplinados, nós somos lembrados do Teu amor. Nós somos lembrados que somos Teus filhos. Que privilégio é ser filho de Deus. Eu peço, Pai, que se tem alguém aqui que não tem recebido essa disciplina, que talvez ainda não conhece a Jesus, que possa arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como Salvador. Ó Pai, nós pedimos que todos nós que somos pais, avós, possamos ver a importância da disciplina e não desprezar, não menosprezar. Saber que o Senhor tem um propósito certo e especialmente como a disciplina tem o objetivo da educação, para que possamos produzir frutos, para que possamos ser cada vez mais santos como o Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o Seu povo, agora e para todo sempre. Amém.